Gênesis 21, então, tem o título O Nascimento de Isaac. Glória a Deus! Finalmente chegou o tempo da promessa de Deus ser cumprida na vida de Abraão e Sara, hein? Porque desde que Deus falou para Abraão, até agora esse momento que nós vamos trabalhar hoje, o nascimento de Isaac, quanta coisa aconteceu, hein? Foi Sara passando vagar para Abraão, tentando fazer do jeito deles, e não era. Foi Sara quase se relacionando com o rei Abimeleque, ficando grávida de outro. Foi Abraão mentindo. Foi os dois quase que brigando ali. Olha quanto tempo se passa, né, para que a promessa se cumpra. Olha que interessante. A gente não sabe aí se foram 2, 3 anos, desde que Deus prometeu até que Deus cumpriu, né? Porque Deus prometeu aqui e ainda no meio teve destruição de Sodoma e Gomorra, teve Ló tendo esse caso de incesto com as filhas. Olha quanta coisa foi acontecendo. Teve Abraão desanimado, teve Abraão tendo que se encontrar com Deus e com 2 anjos, tendo aí, sabe, uma série de mentiras, uma série aí de medos, incredulidades, dúvidas. Mas finalmente, então, a promessa se cumpre agora. Que promessa? Que Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho através dele mesmo e de Sara, sua esposa. Os dois mesmo velhos teriam um filho e era através desse filho que a sua descendência seria numerosa. Então, gente, olha que interessante. Assim é na nossa vida, né, gente? Uma pincelada rápida. Deus te prometeu algo hoje, mas não significa que amanhã ele vai cumprir. Essa que é a ideia. Vai ter todo um processo. E aí que eu quero falar com você hoje, o primeiro ponto é o seguinte: Deus cumpre com suas promessas no tempo dele e não no nosso. Sim, queridos, olha só, o nascimento de Isaac, de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado, queridos. E vai dizer aqui o seguinte: quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. Olha que interessante, gente. Finalmente, então, relembrando o ponto, Deus cumpre com suas promessas no tempo dele e não no nosso. Deus prometeu um filho para Abraão e Sara que seria a partir deles, ok? Só que Deus não falou quando que ele ia. Ele teve um momento que ele disse, né? No ano que vem eu voltarei e você vai ficar grávida. Teve aquele momento que ele falou ali. Mas no começo ele não falou quanto. Ele deixou quieto, ele manteve eles ali dizendo para que crescem nele, né? Mas teve um momento que ele falou que seria ano que vem, né? Nessa mesma época. Porém, nós temos que entender, queridos, que a promessa de Deus para nós, no início, Deus não vai nos revelar quando ele vai cumprir, nem como ele vai cumprir, nem de que maneira ele vai cumprir. Nós temos que entender que não é porque Deus prometeu algo para você que ele é obrigado a cumprir quando você quer, que ele é obrigado a cumprir quando você achar que ele deve cumprir. Não, queridos. Deus prometeu e ele é fiel para cumprir o que ele prometeu a você e a mim, porém é no tempo dele. Então nós não temos certeza de quantos anos passou desde a crença de Abraão até o nascimento de Isaac, mas quando vê foi 2, 3, 4 anos, quando vê foi 1 ano, foi 5 anos, enfim, muitas coisas aconteceram até o cumprimento da promessa, né? Então, o que nós temos que entender aqui, gente? Deus é fiel para cumprir e eu devo descansar meu coração nele. Ah, mas está demorando muito. Não está demorando muito. Demorar muito é no teu tempo, né? É o tempo cronos. O tempo cronos é o tempo do homem, que vem de cronômetro, é aquele tempo que nós estamos habitados, né? É o que nós temos o controle. O tempo cronos, o tempo do homem, a gente não entende muito, a gente quer que seja feito rápido, que não demore muito, que, enfim, mas o tempo kairós de Deus é o tempo dele. Às vezes o tempo de Deus pode ser um tempo que para você é demorado. Às vezes o tempo que você está achando demorado para se cumprir é o tempo perfeito para que Deus cumpra a sua promessa na tua vida, queridos.
Então é assim que funciona. Nós devemos entender que a nossa parte é confiar que Deus irá cumprir as promessas que Ele libera sobre nós. E como Ele libera promessas sobre nós? Ele libera promessas sobre nós através da palavra, através de pessoas, através de circunstâncias, através de palavras proféticas, né? E nós devemos apenas confiar, acreditar, descansar nosso coração. Por quê? Porque em algum momento dessa tua caminhada com Deus, Ele vai cumprir a promessa. E foi o que aconteceu com Sara. Sara então fica grávida. Olha só, gente, ela chega e anuncia para Abraão: Abraão não sabe, não está descendo a menstruação faz dias, eu estou grávida, Abraão. Imagina a festa dos dois, imagina a alegria dos dois, a Sara sorrindo, né? E o nome Isaac, que seria o filho que estaria para vir aí, significa filho do meu sorriso, filho que me faz sorrir, filho que me traz alegria. Então sim, queridos, Deus, Ele não quer só te trazer expectativa com promessas, mas principalmente Ele quer gerar em ti a realização da tua expectativa, que vai ser o cumprimento da promessa que Ele fez a ti, no qual você vai se alegrar, você vai ficar satisfeito, você vai ficar feliz quando você poder ver com os teus próprios olhos as promessas do Senhor se cumprindo. Você vai sorrir, você vai glorificar, você vai se alegrar, porque a coisa mais maravilhosa que existe é quando as expectativas que temos em Deus se cumprem. Mas não porque nós criamos uma falsa expectativa, não. O que é frustração? Frustração é uma expectativa não alcançada. Muitos cristãos acham que Deus falou tal coisa para eles, mas Deus não falou nada. Aí eles criam uma expectativa que foi Deus que falou, e quando não acontece, eles se frustram com Deus. Porém, se Deus falou, vai acontecer o que Ele disse. Agora, se tu acha que Deus falou, você entendeu o que Deus falou e não se cumpriu, é porque não foi Deus que falou, não. Deus não promete, Ele cria a alegria da expectativa, mas Ele principalmente vai fazer a realização acontecer, para você se satisfazer, para você sorrir e glorificar o nome dEle. O segundo ponto, queridos: celebre cada momento de vitória da sua família. Sim, queridos, olha que interessante, olha que interessante. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Olha, queridos, o desmame de um bebê, cada família tem o seu tempo, cada mãe decide que tempo ela vai tirar do peito, do leite materno, para começar então a esse filho ter sua autonomia, para começar a comer papinha, para começar a ter sua mamadeira e tudo mais. Mas o desmame, para os judeus daquela época, se acredita que acontecia quando ele tinha 2 anos ou máximo 5 anos, que já é o primeiro movimento de autonomia, de desligamento do apego da mãe, do leite da mãe, para começar a ser alguém mais autônomo. Abraão não perdeu tempo, ali com então 2 ou 5 anos, quando ele viu que o seu filho Isaac já desmamou, já achou desnecessário estar agora com o leite materno, podendo se virar sozinho com outro leite, né, na mamadeira, e começou a caminhar, começou a se locomover. Abraão já chamou toda a galera e deu uma grande festa por esse acontecimento. Certamente Abraão, gente, foi um paizão coruja. Qualquer coisa que o filho fazia, já fazia uma festa. Desmamou, fez um churrasco. Falou papai, chamou, fez uma janta. Falou papai e mamãe, então botou balão. Começou a jogar futebol, começou a dar os seus primeiros passos, começou a fazer seus primeiros esportes. Festa, né? Então, assim você vai percebendo que Abraão curtiu seu filho, que Abraão amou seu filho, que Abraão amou o seu momento que ele estava vivendo. E esse é um ponto muito legal para nós aprender aqui. Nós temos que ser pessoas que celebrem as nossas famílias. Você tem que ser alguém que celebra a tua esposa quando ela está de aniversário, ou quando ela fez algo espetacular, você pode elogiá-la, ou talvez às vezes ela não fez nada, simplesmente por você amar ela, você dá um buquê de flor para ela, você ajuda ela, você dá um bombom para ela, você celebra a vida dela. A mesma coisa os filhos. Às vezes os filhos estão ali, eles conseguiram montar um quebra-cabeça, você já celebra, você faz a festa. Aí teu filho chutou uma bola, conseguiu agarrar a bola que nem um goleiro, você celebra, você fica feliz, porque as pessoas gostam de ser celebradas e nós temos que ser os primeiros
a celebrar desde as pequenas, as médias, até as futuras e grandiosas conquistas dos nossos filhos, dos nossos familiares. Não é só no momento que o meu filho vai se formar, né, que eu vou colocar uma faixa na frente da minha casa dizendo bicho 2000 não sei o quê. Não, eu posso também celebrar pequenas conquistas. Se formou no fundamental, festa. Terminou o ensino médio, festa, né? Então nós temos que aprender a arte de amar e celebrar pessoas, de gostar das vitórias das pessoas. As pessoas gostam quando nós gostamos delas. As pessoas gostam quando nós celebramos elas. Amém, queridos? O próximo ponto, então, Deus tem prazer em te fazer feliz. A Sara, quando nasceu Isaac, disse: hoje Deus me deu motivos para sorrir. Todos que souberem que Sara com mais de 100 anos e Abraão com mais de 100 anos engravidaram, vão nos dizer que somos felizes. Sim, queridos, Deus, Ele sempre move tudo ao redor da nossa vida para que alcancemos a verdadeira felicidade, que não se encontra muitas vezes em coisas do mundo aqui, mas é uma felicidade eterna, é uma felicidade interna, é aquelas realizações da justiça e da santidade de Deus, da vontade de Deus, dos planos que Ele coloca, efetuando o querer para depois efetuar o realizar, que nos traz alegria. Deus não quer te ver com cabeça baixa. Tristezas nesse mundo vão ocorrer, aflições vão ocorrer, porque muitas vezes para ser santo é difícil, para viver pela fé é difícil, teremos perseguições, teremos calúnias, ataques, mas a tristeza e a aflição não deve ser um estado permanente, queridos, mas um estado temporário, um estado provisório. A tristeza, a aflição, para um cristão, devem ser instrumentos que nos levem a ser melhores como pessoas, melhores como cristãos. Mas o estado nosso permanente que devemos ter é de sorriso no rosto, é de alegria de viver, é de paixão pelas pessoas, é de paixão, em primeiro lugar, por Deus e por aquilo que Ele tem feito em nossa vida, né, queridos? O próximo ponto é: saiba o momento de se desligar de certos relacionamentos. Olha só, queridos, certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Olha só que interessante, queridos. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Bérseba. Olha só, queridos. Até então, como nós sabemos, Agar já tinha sido expulsa, mas depois o anjo apareceu ali, mandou ela voltar para ser obediente à sua dona, né? A sua patroa Sara. E ali ela permaneceu. Ismael nasceu, eles estavam todo mundo junto. Ismael cresceu, né? Poderia ter talvez aí 2, 3 anos à frente de Isaac. 1 ano, 2, 3 anos. Mas agora Isaac nasce, né? Também cresce, e os dois começam a brincar. Então Ismael e Isaac ficam brincando ali, o filho de Agar, Ismael, com o filho de Sara, o filho da promessa, que era o filho de Sara com Abraão. Algumas traduções dizem que Ismael, nessa brincadeira, estava debochando de Isaac, estava às vezes batendo em Isaac. Algumas traduções, alguns teólogos entendem que Ismael estava ali debochando de Isaac, tirando onda com Isaac, pagando de bom para cima do Isaac, porque ele era irmão mais velho, né? Pode ter acontecido isso naquela ocasião, ou talvez eles estavam brincando mesmo, na maior naturalidade, mas Sara entendeu no espírito que tinha cumprido o tempo já de Isaac e Ismael permanecer juntos, e era necessário agora então haver essa separação, era necessário agora haver essa separação de
Isaac, do Ismael. Porque de fato, gente, nós temos que entender que chega um momento na nossa vida que depende das promessas que Deus nos faz, depende do chamado que Deus nos contribui, nos oferece, a missão que Deus nos dá, e vai ter momentos que Deus vai mandar você se separar de algumas pessoas. Deus vai mandar você pedir para certas pessoas irem embora da sua vida. Deus vai pedir para você ir embora de alguns relacionamentos. Deus vai separar você de certos relacionamentos que, por mais que sejam parte da tua família às vezes, por mais que sejam pessoas que você ama, não estão contribuindo e não vão contribuir com o teu chamado, vão prejudicar o teu chamado, vão ser um obstáculo para o teu chamado. Certamente Sara viu que Ismael ia começar a crescer, ia começar a se vangloriar e ia abafar o crescimento de Isaac, ia abafar a fé de Isaac, e não ia ser bom para ele isso. Por isso ela mandou então Abraão enviar Agar e Ismael seguir seu rumo para que Isaac fosse livre para seguir o rumo dele, sendo ensinado, protegido e amado. É assim, muitas vezes, de tempos em tempos, Deus vai pedir para você e para mim abandonar certos relacionamentos, bloquear certas pessoas no Facebook, no Instagram, deixar de seguir algumas pessoas nas redes sociais, mas principalmente estou falando aqui de amizades, de relacionamentos, contatos com certas pessoas, que talvez são amigos, talvez são irmãos em Cristo, inclusive, que faziam parte de um momento na tua vida, mas a partir de agora não devem fazer mais. Eu sempre falo que a nossa vida cristã é como um livro, né? Algumas pessoas fizeram parte dos primeiros capítulos da tua história, mas para os próximos capítulos elas não podem mais fazer porque não estão dentro daquilo que Deus está falando com você. Então você é grato por aqueles capítulos no qual aquelas pessoas viveram, mas para os próximos capítulos terão novas pessoas que vão participar. Talvez para os outros capítulos aquelas primeiras irão voltar a participar da tua vida, ou talvez nunca mais. Mas nós temos que entender que de tempos em tempos temos que mandar embora pessoas da nossa vida, ou nós mesmos ir embora de certos relacionamentos, para nós termos força e coragem para cumprir nosso chamado e missão, ok, queridos? Outro ponto é o seguinte: jamais será vencido pela crise quem estiver em Cristo. Jamais será vencido pela crise quem estiver em Cristo. Olha só, queridos, vamos lá. Vai dizer aqui então que Agar foi embora andando sem direção para o deserto de Bérseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Olha que espetacular, queridos. Agar então novamente é expulsa agora de modo definitivo por Abraão, né? Antes ela tinha fugido, uma expulsão fugitiva, né? Para não suportar mais a briga com Sara, mas dessa vez, depois ela voltou, né? E teve que se submeter à sua patroa, mas dessa vez ela foi embora definitivamente, porque Abraão falou: ei, falando com a Sara aqui, entendemos de Deus que nosso tempo de relacionamento acabou, segue tua vida, Deus é contigo, Deus me falou que vai cuidar de você. Aí ele pega e coloca um odre de água para ela ali, alguns mantimentos para a viagem, e ela vai então com Ismael, não sabendo para onde, sem destino certo. Olha só que interessante isso, então não tinha para onde ir, quase semelhante a Abraão, né? Indo para uma terra que Deus mostraria no caminho. Então ela está indo, já está dias no deserto e está acabando a água, e praticamente acaba a água do odre, e ela então deixa o seu filho Ismael ali debaixo de uma árvore e vai chorar longe dele, pedindo para Deus misericórdia, porque eles estarão morrendo em pouco tempo, porque já não tinha mais água, né? Mas aí Deus se revela, Deus consola ela, Deus fala: ei, eu te dei uma promessa também, Agar. Você também não teve culpa de se relacionar com Abraão, a culpada é Sara, mas por causa que tu se relacionou com Abraão, eu já falei para você que vou abençoar Ismael. Então se levante
que aqui na tua frente existe um poço, tem um poço de água agora na tua frente. Então ela ficou feliz, bebeu daquela água, ali Ismael, e seguiu viagem, né? Então você perceba que quando Deus tem promessa na tua e na minha vida, quando Deus falou com você e comigo que Ele estará conosco todos os dias, independente se você vai estar bem, com prosperidade, sobrando bens e dinheiro, ou se você vai estar numa crise horrível, numa crise braba, Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar, ok? Eu lembro de um professor que eu tive no seminário Betânia, ele falou certa vez uma coisa que me impactou muito, que eu achei espetacular, que se você tiver um filho, Deus vai dar o pão nosso de cada dia para você, para sua esposa, para o teu filho. Se você tiver 2 filhos, Deus vai dar o pão nosso para você e para os seus 2 filhos. Se você tiver 3 filhos, Deus vai dar o pão nosso de cada dia para você e para os teus 3 filhos. E assim ele foi indo até o 10º filho. Se você tiver 10 filhos, tenha certeza que Deus vai prover e vai te ajudar a alcançar o pão nosso de cada dia para você, para a tua esposa e para os teus 10 filhos. Ou seja, o Deus da visão é o mesmo Deus da provisão. E Deus mostrou pagar que mesmo ela estando em crise, mesmo o odre ali ter acabado praticamente a sua água e ela estar desesperada achando que morreria, Deus que prometeu para ela antes que Ismael seria uma grande pessoa, um grande homem nas mãos dele, com uma grande descendência, ele vem e desliga a bomba que estava para explodir. Sabe aqueles filmes que passa o filme inteiro que a bomba vai explodir, e aí os caras chegam, quando eles conseguem desarmar a bomba, falta 1 segundo para explodir a bomba, os caras tiram o fio e não explode a bomba. Deus é perito nisso, Deus ama fazer isso. Às vezes nós estamos no desespero, estamos preocupados, né? Estamos, poxa, o que vai acontecer agora, e agora, e agora? Estou sem emprego, quanto tempo eu vou viver assim? O que vai acontecer agora? Meu Deus, e agora? Aí Deus pega e desliga a bomba e faz tudo retornar ao normal de novo na nossa vida, nos dando um grande emprego, nos trazendo um grande salário, nos dando grandes bênçãos, colocando grandes e maravilhosas pessoas em nossa vida, e assim as coisas vão acontecendo. Basta nós confiar que Deus está conosco na bonança, na falta, na riqueza, na pobreza, em qualquer estado. O que importa é nós estar em Cristo. Amém, queridos? O 7º ponto, então, queridos, é reconquiste a confiança de quem você perdeu ela. Olha só, queridos, se você perceber aqui, vai passar um tempo e Abraão vai falar com o rei Abimeleque de novo. Lembra aquele rei que quase se relacionou com Sara por causa da mentira de Abraão? Olha o que acontece aqui, ó. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão, ficou o comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a essa terra que estou morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso, você nunca me falou nada e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho e Abimeleque perguntou: por que você separou essas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou esse poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Bérseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Bérseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Bérseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Então vocês vão perceber aqui, queridos, que Abimeleque percebeu que Abraão permaneceu ali nas suas terras, né? E ele viu claramente que Deus abençoou a vida dele, né? Então, quando ele percebeu que Sara também já engravidou, né, já estavam já com o filho da promessa, e Deus estava abençoando cada vez mais ele ficou com medo, Abimeleque, de Abraão de novo passar a perna, enganar ele. Por isso que ele chegou: Abraão, lembra aquela vez que tu me enganou, tudo mais, mas está tudo certo, a gente já resolveu, a gente já virou a página. Me promete que não vai me enganar, que tu vai ser um cara legal. Aí Abraão já aproveitou e falou de um conflito que ele teve ali com um poço de água, e os dois ali se acertaram entre eles. E Abraão pôde reconquistar a confiança de Abimeleque, porque ele jurou
que não iria mais mentir, que aquilo foi passado, ele acabou sendo incrédulo, ele acabou fraquejando naquela área ali de incredulidade, né? E agora ele estava um novo homem, seu filho havia nascido e ele estava com seu caráter agora mais estabelecido, mais santificado, e houve ali então esse jogo de retorno à sua confiança. E por isso que o ponto 7 é: reconquiste a confiança de quem você um dia perdeu ela. Abraão conseguiu prometer para Abimeleque que ele poderia a partir de agora então confiar nele. Se você conhece alguma pessoa que você mentiu, você acabou prometendo algo e não cumpriu, deu uma palavra e não cumpriu, essa pessoa perdeu a confiança em ti, dê um presente para ela. Faz como Abraão fez, deu ali 7 ovelhinhas, acertou suas contas, prometeu que não mentiria nunca mais. Faça o mesmo. Procure essa pessoa que deixou de confiar em ti e faça tudo para que você reconquiste a confiança dela. Ainda mais para uma pessoa que continua na tua roda de relacionamentos. Prove a ela que você merece confiança novamente. Dê sinais que você merece confiança novamente. E por fim, então, o último ponto. Deus deseja nos abençoar em cada área de nossa vida, fazendo de nossa história um verdadeiro sucesso. Sim, queridos. Depois disso, então, que Deus fala com Agar, mostra um poço de água ali para ela, né? E esse poço de água também é a própria presença do Espírito Santo, é a própria presença de Jesus, né? Que nos alimenta espiritualmente e sacia a nossa sede espiritual e nossas necessidades que temos. Vai dizer o seguinte: então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço, como nós lemos. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Olha só, queridos, vai passar o tempo, você vai crer em Deus, você vai se apegar em Deus, você vai depender de Deus, você vai entregar a tua família nas mãos de Deus. Vai passar as semanas, vai passar os meses, vai passar os anos, e Deus vai te abençoando e te estabelecendo área por área. Deus vai abençoar você em sua espiritualidade, vai te dar sucesso na tua espiritualidade, você vai conseguir fazer devocional todo dia, orar todo dia, jejuar semanalmente ou mensalmente. Deus vai te dar sucesso na parte dos estudos, Ele vai te abençoar, te capacitar para você se formar, fazer cursos, crescer na vida, crescer intelectualmente. Deus vai te dar sucesso para você ser alguém poderoso na área profissional. Ele vai te capacitar para você ser um grande profissional, um destaque em sua área. Olha só, ele se tornou um atirador de flechas, o Ismael, e foi um grande cara. Deus vai te abençoar na área dos teus relacionamentos. Ele vai preparar uma pessoa dele, uma pessoa à imagem e semelhança dele, para você namorar, noivar, casar e ter filhos. Deus vai abençoar você na área ministerial, dentro da igreja, aonde você vai poder ser uma pessoa abençoada nos ministérios da igreja, frutífero nas áreas da igreja. Ele vai te mostrar um ministério, ele vai te mostrar um trabalho para você dentro da igreja, e você vai ser bênção no meio do povo de Deus. Deus vai te dar uma missão que você vai poder pegar com força, essa missão particular de evangelismo, de pregação, de transformação de vidas aí fora, pode ser através da escola, através de esportes, através do ensino, enfim, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar e te prosperar em todas as áreas da sua vida. Basta você crer nele e obedecer a ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Finaliza então hoje aqui o nosso capítulo 21 de Gênesis.